do seu período de férias e volta no início do mês de fevereiro. Tá bom, gente? Magrão, vou começar contigo aí, Magro. 2-1 Ipiranga ontem pra cima do Inter, de virada. Gambá, o jogo de gauchão, onde o Inter não foi com o seu melhor, tá usando o gauchão para fazer experiências, análises, colocar jogadores como Benjamin, que mais uma vez foi bem em campo, e mostrar para o torcedor, continuar mostrando para o torcedor que Cleiton Sampaio é insuficiente, Alan Benítez é insuficiente. Achei interessante a forma do Inter jogar, de pressionar lá em cima de novo, só que há um risco de contra-ataque e o Ipiranga usou muito isso, as costas das laterais do Inter, porque quando se joga, como o Inter está jogando, lá em cima, perdendo e pressionando, tem que ter uma defesa bem compacta e uma defesa bem alinhada e rápida. E o Inter hoje não tem isso. Então sofreu um pouco com o Ipiranga nos contra-ataques, mas um jogo que estava controlado até dois erros. Primeiro o erro do Aguirre, que é uma bola para ele perde a bola das costas, eles batem lateral e fazem o primeiro gol. E o segundo gol no 1 contra 1, que é o beabá de um defensor. O cara é destro. Ele já tinha trazido uma bola para dentro há 5 minutos atrás e finalizado. Ele pega e dá o centro pro cara de novo e empurra com o braço. Cara, Gamba, é simples. O cara é rápido. Vem pro 1 contra 1, ele quer o lado direito. Posiciona, tira o lado direito dele, faz ele pro fundo, pro lado esquerdo. Joga ele pro lado esquerdo. Deixa ele pro lado. Não, deixou ele vir para dentro e infantilmente deu um empurrão. É difícil a gente falar, quando eu vim trabalhar aqui, falar do jogador, é meio chato para mim. E o Luiz Mário também igual, falar da parte técnica do jogador. Mas são erros recorrentes de um jogador que se torna, não falo, pode ser um cara gente boa pra caramba lá no dia a dia, mas tecnicamente não serve pro Inter, é insuficiente. E assim, né, vamos levar em consideração o investimento que o Inter fez, pagou 1,4? 1,4 de dólares. 1 milhão e 400 mil dólares nesse jogador, né, o Cleiton Sampaio. A gente tem que debater muito aqui. Isso é muita coisa. Como que o Inter chegou nesse nome para chegar à conclusão que esse jogador valia esse investimento? Né? Porque contratações como a do Cleiton Sampaio ajudam a explicar o porquê que o Inter está na situação que ele está hoje. É um jogador absolutamente insuficiente. E eu vou pegar um pouco das palavras do Magrão ali, né? Nada contra a pessoa, até porque a gente nem conhece a pessoa, Cleiton Sampaio, mas como jogador, Bruno, não pode vestir a camiseta do Internacional. É duro falar isso de um profissional. Não, mas é verdade. Não tem nada a ver com a parte pessoal dele, nem conheço, né? Imagino que seja uma boa pessoa e desejo sucesso para ele, mas a gente está aqui analisando o Inter e a gente precisa defender que os jogadores que vistam a camisa do Inter tenham tamanho para vestir a camisa do Inter, né? Claro que a gente aqui não vai defender que o Inter só tenha craques, não, tu faz um grupo com jogadores medianos. Agora, o Cleiton Sampaio ele não tem a mínima condição de jogar no Inter, não tem a mínima condição. Nós estamos falando de um jogo do Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho que não é parâmetro para dizer se alguém é bom ou se é bom, se pode resolver, ele é parâmetro para dizer quem não serve. O Campeonato Gaúcho é muito fraco, gente. O time do Ipiranga, que fez boas campanhas nos últimos anos, está mais enfraquecido também. A explicação que o Magrão deu agora aqui sobre dar o lado da perna ruim para o jogador, que no caso era o fundo, onde ele não teria a possibilidade de uma finalização, é uma explicação que tu dá para uma criança de 12 anos numa escolinha. Não para um jogador profissional do Inter, entendeu? Perfeito. Um jogador profissional do Inter, tu não precisa dizer isso para ele. Isso é básico do jogo, é beabá da bola. Ele empurra ainda o jogador adversário quando ele se desespera e vê que tomou o drible. É muito fraco. Quem contrata tem que ser responsabilizado. Quem contrata não só o Cleiton Sampaio, mas o Alan Benítez também não tem a mínima condição. São muitos jogadores ruins contratados. E o presidente do Inter às vezes se enche de orgulho. Já vi em entrevista ele dizer assim, não dá certo, a gente manda embora rápido. Não é não dá certo. Não dá certo porque contratou errado. E quando o jogador ruim joga, ele falha. E alguém vai dizer, não, mas ele não vai jogar depois no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Vai jogar. Porque existem suspensões, lesões, desgaste, calendário apertado, uma série de questões. Jogador ruim acaba jogando. É lamentável, é constrangedor para uma diretoria como a do Inter ter contratado um jogador, com todo respeito, do nível do Cleiton Sampaio e do Alan Benítez. Luiz Mário. Ai, cara, como o Magrão falou, é difícil você pegar e criticar jogador. Eu e o Magro são ex-jogadores, só que a gente tem que falar a realidade. Ele fez um pênalti ali infantil, no momento que o Inter não estava tão bem no jogo, o Ipiranga estava muito melhor.
E realmente o pênalti ele deu o gol pro Ipiranga, né? O jogo podia ter acabado 1-1 e eu acho que o resultado também não ia ser tão ruim pro Inter, mas ele fez um pênalti infantil. Ele empurrou, pareceu o pênalti que o lateral esquerdo fez contra o Bahia, Magro. O Bernabé, que ele empurrou também, que a gente comentou aqui que ele não podia ter dado o lado da perna boa do... Não lembro quem era o Ademir. E aconteceu a mesma coisa. Então, eu acho assim... não estou falando do treinador atual do Inter, mas a responsabilidade do treinador é educar o jogador, para que não aconteça mais isso dentro de campo, porque prejudicou o Inter, né? O Inter acabou perdendo o jogo, mas quero falar outra coisa. Educar o jogador a fazer o básico brabo, mas se fala, mesmo quando é profissional, concordo contigo. Não, mas e quando tu paga 1.400.000 por um jogador, ele já tem que saber, né? É muito tem que básico saber. isso. Tem que vir pronto. Mas, já que se ele tem a dificuldade de não entender, o treinador tá ali para falar. Tem uma coisa, acho que o Carlos Alberto fez um comentário. O Carlos Alberto, ele é jogador, todo mundo, tá maluco falar uma coisa dessa. Aí chegou o Mundial. Aí tu vai um cara que tá jogando em Portugal, na segunda divisão de Portugal, num time pequeno de Portugal, a gente acha que aqui vai jogar muito. Como se aqui a gente acaba desmerecendo o futebol brasileiro. E aí traz um cara que não se formou aqui no Brasil, né? Foi jogar em Portugal, segunda divisão de Portugal, jogou alguns jogos e pelo que fez em Portugal parece que é uma liga que, meu Deus do céu, todo mundo lá tem 3 times, 4 times grandes lá, top, sim. Magro. Mas os outros são times medianos. Magro, sabe que E aí a gente vai assusta? buscar jogador como se eles fossem o supra-sumo Se tu pegar o Porto, a gente viu o Porto enfrentando o Palmeiras no Mundial, no Super Mundial, o Palmeiras jogou melhor. O Porto. Então quem dirá tu pegar um time pequeno ou da segunda divisão. Só pegando rapidinho a tua linha de raciocínio ali, você vê que o futebol brasileiro está em decadência técnica. Sabe quantos jogadores estrangeiros jogam no futebol brasileiro hoje? Foi o Lisca, deu uma entrevista muito bacana, eu estava escutando a entrevista do Lisca, 152 estrangeiros o futebol brasileiro tem. Aí tu vê o quanto o futebol brasileiro está em decadência técnica. 152 Será que é isso, Luiz? estrangeiros. Eu acho que não é isso, Luiz. É grana. Mas não é grana, mas cadê a base? É grana. Cadê a base? Barato. Não é que não tem. Cadê não a base? Mas aí que tá, eu acho que não é que não tem. Cadê os jogadores jovens? É erro e preconceito. São duas coisas. Uma, erro de não apostar na base, porque sempre o dirigente ele quer contratar. É a contratação, é a movimentação, é isso que dá assunto, é isso que faz o dirigente ficar bem com a torcida, etc. Então, apostar na base é o último caso, salvo raras exceções. É que é onde eu quero chegar. Salvo raras exceções que eu elogio, por exemplo, a direção do Grêmio, que de cara já colocou os meninos no profissional. Tem muita vão jogar. gente competente para subir. Então, parabéns aos dirigentes. Agora, tem uma outra coisa que a gente falou nos últimos dias, Magrão, que eu acho que cabe porque a gente está dizendo agora. Lembra que a gente falou aqui, e a gente citou o teu caso, inclusive, que veio de São Caetano, jogadores da Série B, tem o James lá, o James, que agora foi pro Fluminense, foi destaque no Mirassol, que o Inter pensou em contratar em algum momento. Esse tipo de jogador de Série B, ele não é contratado porque você tem que olhar não só o mercado sul-americano, a gente tinha citado o mercado sul-americano, mas essas ligas inferiores. Quando tu fala assim, eu tô contratando um zagueiro, Gamba, eu tenho 2 opções, tá, pro Inter. 2 zagueiros que tu não conhece. Um é da Bulgária e o outro é da segunda divisão aqui no Brasil. Adoram, né? Eu quero da Tu quer Bulgária. qual? Da Bulgária. Como é que é Bulgária, velho? Mas Bulgária, daí vem pra cá, é isso aí, ó. Eu há algum tempo, acho uns 2 meses atrás, logo quando eu comecei, eu Uma falei... dessas veio o Natanael pro Inter. E aí eu falei da questão da planilha. Lembra que eu falei pra vocês? Cara, mas o futebol hoje, sem desmerecer nenhum acadêmico, tá? Eu acho que todo mundo é válido, tem um mix de quem jogou com o acadêmico, o cara que vai lá, estuda, entende. Mas com muito análise. Então eu pego um jogador que está na Dinamarca, um jogador que está em Portugal, com números excelentes. Olha os números desse cara. Mas qual a exigência que ele tem nessa liga? Perfeito. Qual a exigência que ele vai ter numa liga da Dinamarca, da Bulgária e de Portugal? Quem que ele está marcando lá? Aí o cara, mas esse cara tem um acerto de passe de 90% desse zagueiro. Mas quem pressiona ele? O Zezinho do Banguzinho, que pressiona ele? Ou vai jogar uma Série B no Brasil? Ou joga uma Série A do Brasil? A gente às vezes desmerece o nosso futebol. Então fica muito... Eu falava lá no... vamos quando você mandar um jogador, vamos fazer uma... ranquear. Dá peso para cada liga. Claro. Ranqueia. Dá um peso para cada liga. Liga Dinamarca, Liga de Portugal... Dá um peso, e aí você faz análise de jogador. Mas não,
A gente vem com números, aí joga na mão de quem nunca chutou uma bola, desculpa gente, com todo respeito, e pô lá, só números bons, mas contra quem jogou? E aí que acontece os erros, como o erro de Cleiton Sampaio. Porque você vê, tem bons números, olha o scout dele. Hoje qualquer plataforma você entra lá e vê todos os números, quanto passe dá, quantos cabeceios dá pro jogo, quantos lançamentos, só que contra quem? É isso que está sendo a grande dificuldade dessa virada de chave, de encontrar esse meio termo, esse mix entre o acadêmico e o cara que é da bola. A gente cansou de ver centroavantes, o Magrão foi perfeito, a gente cansou de ver centroavantes assim, que vieram aqui para a dupla Grenal, que faziam gols, tu pegar o número frio, pô, o cara fez gols. Tu ia olhar na prática, era só gols contra times inexpressivos em jogos que não valiam nada. Quando tu precisava do cara, ele não fazia o gol. Então aí, o que o Magrão tá falando é qualificar o número. Tu só olhar pro número não te diz absolutamente nada. Tu tem que qualificar o número, contra quem foi, que liga, valia o que o jogo, como foi o gol. Eu lembro uma vez, eu ainda era criança ou pré-adolescente, eu lembro de ter pego o jornal, eu acordava de manhã, eu pegava o jornal para ver as notícias, né? E aí eu pego e me surpreendo com o Grêmio contratando o Alex Mineiro. Eu falei, caramba, cara, o Alex Mineiro vai jogar no Grêmio, ele foi artilheiro do Brasileirão no ano passado. Aí eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre o Alex Mineiro, eu vi que eu acho que ele tinha feito uns 20 gols no Campeonato Brasileiro, 12 ou 13 tinha sido de pênalti. Então, se tu não qualifica, não vale nada. O que aconteceu com o Alex Mineiro no Grêmio? Não jogou nada. Tô trazendo só um exemplo. Porque é isso. Tá muita gente olhando pra planilha e esquecendo do que é o futebol jogado. E outra, eu tenho um jogador que eu gosto, tá? Que o Remo contratou agora há pouco tempo. Ele até fez um gol numa Copa aqui que teve ali do Gran Pará, uma Copa que tem que joga o campeão do interior com o campeão paraense. O Iago Pikachu. Tu acha que o Iago Pikachu não jogava no Inter, Magro? Cara, do jeito que... Do jeito que tá. Que não, tá agora, a realidade. Melhor com a Lambenise. Não, a realidade. Reestruturação. Eu não tô falando em outro Inter de 5 anos, 7 anos atrás. E assim, tu acha que o Iago não jogaria no Inter? Jogaria. É bom tecnicamente. Jogou no Fortaleza. Ele não tá no auge dele mais, mas quando ele saiu, ele jogou em bom nível no futebol brasileiro. Jogou. Quando ele sai, ele teria jogado. No Vasco, eu concordo contigo. E é um jogador jovem, cara. Não é que um jogador Pikachu velho. também, o pessoal talvez não concorde. O nome Tem pelo pejorativo, a idade, mas tudo mais. Agora, se é o Brian não sei das quantas lá, daí todo mundo... Eu só dei um exemplo, entendeu? Só dei um exemplo. Tem o seguinte que eu queria voltar no jogo do Inter, que eu tenho aqui 2 exemplos, né? 2 ex-jogadores aqui, o Magrão e o Luiz Marco, vão poder atestar a vivência deles em campo. Mas eu acredito muito em mensagem transmitida através dos seus atos, sabe? Um ato, ele diz muito do que muitas palavras que são utilizadas para tentar mobilizar um elenco. Quando o Pesolano opta por não ir a Erechim, o Inter transmitiu para esse grupo uma mensagem. Eu também acho. Não interessa o jogo contra o Ipiranga. Mas eu concordo contigo. O Inter rifou a parte. Mas é só terceira rodada, não interessa. Posso até concordar, mas o Inter está no início de trabalho. O Pesolano já não comandou a equipe no jogo contra o Novo Hamburgo, só comandou a equipe contra o Monson. Tem um Grenal agora domingo. É um momento de mobilização. Eu concordo contigo, eu não entendi ainda qual é a estratégia. Por que no Beira-Rio, no primeiro jogo, ele não estava? Aí depois contra o Monson fora, embora em Porto Alegre ele tava, aí agora já não tá de novo. Gente, eu não tô entendendo. Ele tem que ganhar o grupo, ele tem que estar com o grupo. Perfeito, seja titular, reserva, Porto Alegre, Erechim, Ijuí, onde for. O Pesolano tem que estar com o grupo, gente. Magro, eu vou dar um exemplo meu, tipo assim, num Grêmio, tá? Não sei se isso já deve ter acontecido contigo, tipo num Grêmio. Quando eu jogava no Grêmio, fui jogar um Campeonato Gaúcho, vamos lá em Erechim, e o Tite não foi. E eu fui pro jogo. É diferente, não é? Lógico que é. É totalmente diferente. Muito é isso diferente. que o Gamba quis O dizer. Grêmio viveu isso recentemente com o Renato. Não sei se já o viveu Renato isso, fazia Magro. Não sei escolhas. se Tinha já... jogo que o Renato não ia no interior. O Pesolano não esteve num jogo no Beira-Rio. Eu não consegui entender isso. Não, mas quando você se coloca um time como foi, um time alternativo como esse, e os jogadores querem mostrar ali, e a reação dentro de campo é uma, na TV é outra. Se eu ver um jogo na TV, eu vejo um jogo. Perfeito. Se eu vejo um jogo lá na beira do campo, Completamente eu diferente. vejo outro jogo. E a presença, a reação, Magro. E a presença do treinador, do teu comandante. E motiva. Vestiário também. Cara, eu só queria deixar passar também uma situação aqui, Gamba, de um jogador jovem, tá? Que eu vi surgir no Inter com qualidade e capacidade, que era um 10, foi jogar pro lado. E já são 3 jogos, e fora o ano passado, o final de ano, que não tá rendendo. Que é o Gustavo Prado. Não pode deixar passar. Esse menino é novo, tem qualidade.
tem que ter um pouco mais aqui, ó. De sangue. Tem que ter mais sangue. Tem que ser mais sanguíneo, tem que viver mais o jogo. Não pode deixar passar a oportunidade. Ele tá deixando passar. Eu não sei quem tá ali com ele no dia a dia, mas tem que falar pra esse menino. Ele tem qualidade, tem capacidade. Então, mas ele jogando em campo não é querendo, nulo. Não querendo defender, Magrão, porque eu concordo que ele tá indo mal. Mas o Gama traz um ponto que eu acho que é importante também. São vários jogadores ali querendo demonstrar qualidade pela oportunidade que estão recebendo e o treinador não vai. Eu acho isso, o Inter deveria repensar. O Inter teve um jogo no Beira-Rio que o seu treinador não estava. Aí se pensou, o Inter nos 3 primeiros jogos então não vai ter o Pesolano. Não, aí muda o planejamento, no segundo jogo tem o Pesolano. Aí no terceiro já não tem o Pesolano de novo. Acho que nem o jogador consegue entender direito o motivo disso. E aí o meu outro ponto em relação ao Gustavo Prado é o seguinte, você mesmo acabou de dizer, surgiu como 10. Eu não acho que ele seja o 10, o meia armador clássico, não, ele não tem essa característica. Mas ele também não é o Berada, né? Pra mim é muito nítido que ele talvez possa ser o Berada, o destro que joga pela direita, fazendo aquele mais papel tático, daqui a pouco aquele meia que puxa pra dentro, abrindo espaço pra ultrapassagem do lateral. Agora, esse meia que joga com a perna trocada, que tem que ser o cara arisco, do drible, de furar a retranca adversária, ele não é esse jogador. Mas não sabe é. que eu tô cobrando e falando aqui publicamente? É a questão de ser sanguíneo, cara. Ele se cobrar. De não só jogar o jogo e deixar cumprir função tática e jogar o jogo. O atacante tem que ter ambição e gana pra fazer gol. O atacante tem que ser fominha. Tem que querer fazer gol. Eu joguei com um jogador, com atacantes, que se fosse 2-0 o jogo e ele não tivesse gol, ele saía puto, desculpa o palavrão, saía pé da vida do campo, porque ele não fez gol. Atacante tem que ser ambicioso. O cara tá até na chance de jogar no Internacional. Já tá um ano e meio, 2 anos. E tá deixando passar a chance, jogador de qualidade, jovem. O jogador jovem tem que entender